Olá pessoal, Guilherme Avelino, professor de Biologia. Vamos falar agora de sistema genital. As características, os principais órgãos do sistema genital masculino e o sistema genital feminino e suas particularidades, ok? Então, você observa aqui, é composto o sistema genital masculino pelos testículos, eu boto aqui, ó, localizado numa bolsa, né? Um saco escrotal, bolsa escrotal ou escroto. Depois eu volto a falar mais detalhado sobre eles. Epidídimos, esse tubo enovelado que vocês estão vendo sobre o testículo. Aqui os canais deferentes, né? Porque esse método tem um canal referente a cada testículo, né? São 2 testículos, não 2 canais. Então os ductos deferentes, é justamente nesses ductos que ocorre a vasectomia, a cirurgia, né? A secção. Aí na sequência, vesícula seminal. A vesícula seminal é a que mais contribui na formação do esperma. O que é o esperma? Eu não posso afirmar que esperma é espermatozoide. Esperma é o conjunto formado pelos espermatozoides, né? As células sexuais masculinas, as células gaméticas, mais uma série de líquidos. A importância desse líquido é para dar motilidade ao espermatozoide, nutrir. É tanto que tem aminoácido e tem carboidrato também. Carboidrato, frutose, ceder energia. Tá? É fácil ser metabolizado do açúcar. Ceder energia para ele poder e nadar e de encontro ao quê? Ao gameta feminino, ao ovócito 2, né? Então a vesícula seminal ela contribui entre 54, 56 até 60% do esperma. Depois da vesícula seminal eu coloco ali a próstata, vocês estão vendo a próstata. Aqui em cima é a bexiga urinária, tá certo? E esse canal por onde a urina vai passar, passa por dentro da próstata. Por isso como a próstata ela volumosa em função de alguma inflamação, tá certo? Ela aumenta o volume e ela comprime esse canal por onde a urina passa, dificultando o ato de urinar, né? Aqui você já tem o canal ejaculatório, tá? Bem aqui, glândula bulbouretral, que também contribui com o esperma, certo? A próstata também, eu havia esquecido de falar para vocês, mas ela também contribui ao líquido prostático. É aquele, o líquido dá o cheiro característico e o aspecto leitoso, o cheiro característico do esperma, tá certo? Aí na sequência o ducto ejaculatório e chega formando a uretra aqui dentro do pênis. Lembrando que pela uretra masculina, tanto passa a urina como passa o esperma. Então, a uretra masculina tem 2 atividades, 2 funções. Tanto a atividade excretória, né, excretora, como a atividade reprodutora. Voltando aqui para o testículo. Ele está localizado numa bolsa. Tá? Há quem diga, rapaz, esteticamente não tem nada de bonito não, mas extremamente funcional. Se o testículo, pessoal, durante o desenvolvimento, porque ele está na cavidade abdominal, e ele desce pelo canal inguinal, vai se encontrar nessa bolsa. Caso ele não desça, tá? E segundo os especialistas, um dos principais motivos para essa não descida é um problema na produção e liberação da testosterona. Tem cirurgia para corrigir, menos de 1 ano de idade essa cirurgia é feita, tá? Para fazer com que o testículo venha, passando pelo canal, venha para o saco escrotal. Porque se ele não vier, ele vai ficar na cavidade abdominal. E uma vez na cavidade abdominal, o testículo adquire a temperatura do corpo. 35 a 37 graus. E isso leva à esterilidade, porque não vai formar os espermatozoides no processo de gametogênese, onde você tem as células germinativas, as espermatogônios, espermatócito primeira ordem, espermatócito segunda ordem, as espermátides e espermatozoides, onde ele sofre a maturação aqui no epidídimo. Então não vai acontecer. As pessoas, como os animais, os mamíferos, a gente observa muito em cães da raça poodle, né? Os testículos não descem, são animais ou seres humanos criptorquídicos e aí leva à esterilidade. Às vezes desce só um testículo, só aquele que desceu ali é capaz de fertilizar, tá certo? Fecundar alguém, ok? Então, o saco escrotal, ele tem uma temperatura abaixo do corpo. Se você considerar 35 a 37 graus a temperatura do corpo,
O saco escrotal, ele tem mais ou menos 33, 34 graus. Engraçado, interessante, por isso que período de calor, bem quente mesmo, o meio já está quente. O corpo da pessoa vai estar, embora mais ou menos constante, mas está quente também. Observe que o saco escrotal tende a se distanciar do corpo. Como no frio, imagina um meio muito frio, embora nós sendo animais homeotérmicos, animais endotérmicos. E aí, o meio frio, o corpo está quente. Então, a tendência é que o testículo venha a se agasalhar, ele encoste e fique todo encolhidinho próximo ao corpo lá. Então, esse lance da temperatura abaixo do saco escrotal, ele é fundamental para que promova o desenvolvimento dos espermatozoides, formação, desenvolvimento e maturação do espermatozoide. Então, aquelas pessoas que não têm os dois testículos, porque eles não desceram, são as criptoquírdicas. Aquelas pessoas que desceram só um, monoquírdica. E engraçado, na etimologia da palavra, criptoquírdica, monoquírdica, você vê quírdica, e lembra a flor orquídea. Se você observar a orquídea, tá, o desenho dela, o esquema é como se fosse as pétalas lá, como se fossem dois testículos e o pênis. O nome da orquídea é referente a testículo, tá bom? Na próxima vez você observa lá. Na sequência, o sistema genital feminino. Então é composto pelos ovários, eu boto aqui, ó, os ovários. Tá? Aí as tubas uterinas, aqui vocês estão vendo as tubas uterinas. O início das tubas é a região do infundíbulo, então tem as fímbrias lá infundíbulo. Essa curvazinha aqui, que é o terço distal, aqui é onde ocorre a fecundação. É a ampola das tubas uterinas. Então, se perguntar onde é que ocorre a ovulação, nos ovários. Aqui é que ocorreu toda a gametogênese, a ovogênese. Células germinativas, ovogônias, ovós primeira ordem, ovós segunda ordem e os glóbulos polares lá, ou corpos polares ou polócitos, né? São células que serão degeneradas. Então a fecundação vai ocorrer nas tubas uterinas. E aí já começa a segmentação, ele vindo a se implantar na condição de blastocisto, que é a fase de blástula, o embrião na condição de blastocisto, sofreu o processo de nidação, que é justamente a fixação na parede uterina. Aí tem o útero, tá aqui o útero, ó. Aqui, no final do canal vaginal, é o colo do útero, aqui é o fundo dele, e aqui o colo do útero. E aqui o canal vaginal, bexiga urinária e a uretra. Então, isso, e aqui o ânus, tá? Reto, intestino grosso. Então, essa parte externa, a gente chama de vulva, ou pudendo feminino, que é composto de grandes lábios, pequenos lábios e clitóris. Clitóris, ele tem o mesmo tecido que vai ser irrigado por dentro e fica, durante a relação sexual, na excitação, ficar erétil, né? Então, tem muita semelhança com o pênis, só que não vai ejacular algo como o pênis ejacula, mas tem praticamente os mesmos tecidos que se encherão de sangue lá no momento da ereção. E no canal vaginal aqui, pessoal, tem uma membrana, o ímen, né? Esse ímen, uma membrana, tem vários tipos de ímens, né? Uma membrana que é perfurada, né? Que é justamente para passar a secreção durante a menstruação. Essa membrana, ela vai ser rompida nas primeiras relações sexuais, tá certo? Pode ser que não seja rompido na primeira relação, então por isso que eu falo nas primeiras relações, pode ser rompido já na primeira relação, tá? Alguns saem mais sangue, outros saem menos sangue. Então é questão de momento da relação sexual, a primeira relação, que não é fácil nem para o cidadão, muito menos para a cidadã lá, tá bom? Então, aqui volta a falar, nos ovários é que ocorre a ovulação, nas tubas uterinas, na ampola, precisamente ocorre a fecundação ou fertilização, e no útero é que vai ocorrer o processo de nidação. Então tá aí. Tá, o sistema genital masculino com os principais órgãos e o sistema genital feminino com seus principais órgãos também, tá bom? Valeu, pessoal!